Olá, amigos, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal As Verdades do Cristo Consolador. Nós estamos iniciando novamente as nossas leituras neste novo ano, ano de 2021. Estamos muito felizes e expressando gratidão ao Pai a todo instante por ter a sua companhia conosco, aprendendo estas maravilhas que o Cristo está trazendo neste momento muito importante da existência da raça humana, e tem feito uma diferença muito importante para todos nós. Nós estamos muito felizes mesmo de estar unidos a vocês, unidos pelo Cristo, pelo Pai, iniciando este ano que nós temos certeza, pela confiança no Pai, que Ele atenderá todas as nossas necessidades no decorrer deste ano. Temos certeza disso. Eu estou feliz que nosso canal está chegando aos 100 inscritos e é muito importante saber que tem muitas pessoas se interessando, pessoas que estão buscando esta autorrealização, esta autorredenção que o Cristo nos traz nesses dias, através do intermédio destas cartas. Dizer a você que nós não estamos prometendo aqui nada a ninguém, e não estamos dizendo que isso aqui vai fazer das pessoas autossuficientes, porque enquanto nós estivermos aqui, nesta terra, nesse mundo finito e ilusório, não há nada perene, não há nada de forma que você não vá ter que buscar. Mas nós estamos transmitindo a você, compartilhando a você o que o Cristo tem nos ensinado nesta carta. Não é autossuficiência, porque nós estamos num reino material, mas é autorrealização e autorredenção. É o que Jesus ensinou aos seus discípulos naquele dia, e é o que nós devemos aprender e fazer hoje. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Portanto, é Ele que realiza as obras e não eu. Certo? Então, nós estamos compartilhando esse ensino precioso nesse ano que está iniciando. Nós estamos na nossa primeira gravação deste ano. Nós vamos iniciar a carta 5. Esta carta, o Cristo fala e dá uma aula para todos nós, inclusive para a ciência, explicando a realidade da existência. As verdades que o Criador mostrou para ele quando ele esteve na Terra, vivendo na pessoa humana de Jesus. E ele explica também nesta carta 5, logo agora no início, que verdadeiramente os seus discípulos não resistiram às leis judias, às leis judaicas, e verdadeiramente, por conta da força que aquela lei tinha, eles tiveram que se curvar diante de algumas coisas e adulterar os seus ensinamentos. Até por causa do conhecimento que eles tinham, que eles já tinham das suas velhas crenças, e deixaram aos poucos a conveniência das leis do judaísmo entrarem na nova evolução que Jesus trazia, e realmente ela foi alterada. Mas ele traz estas verdades novíssimas, e nós vamos aprender com ele este ano que está iniciando. Eu convido você para estar conosco nessas leituras e meditação. Nós vamos fazer uma oração para iniciar a nossa leitura. Oremos. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guarda no perfeito amor,
Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virá cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Amém. Então, amados, nós vamos iniciar a leitura da carta 5. Convido você atentamente a acompanhar esta leitura. E após esta leitura, você buscar o Pai, Mãe Vida e refletir neste maravilhoso ensino que Ele nos traz. Diz o Cristo: eu, o Cristo, estou escrevendo esta carta 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referirei como o universal e o divino, a fim de ajudá-lo a abrir sua mente à compreensão de que, enquanto você é um indivíduo, aquele que lhe deu o ser e a individualidade é em si mesmo universal, eterno, infinito, onipresente, sem princípio e nem fim. Esta é a realidade da nossa existência e do Pai em nós, que o apóstolo São Paulo disse: não sabeis vós que o vosso corpo é morada deste Espírito, do Pai Criador? Prosseguindo, ele diz assim: para o bem das pessoas que resolverem ler a carta 5, antes das cartas anteriores, as quais relatam minha vida e meus verdadeiros ensinamentos enquanto eu estava na terra, direi que o meu verdadeiro eu, Jesus Cristo, não deve de nenhuma maneira ser confundido com o Jesus retratado no Novo Testamento. Olha que importante isso. Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e muito mal interpretados por todo o mundo na forma dos 4 evangelhos, é minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos evangelhos. Isso é necessário para desfazer e finalmente eliminar da consciência das pessoas os mal entendidos que têm persistido, assim como a má informação dada às gerações de buscadores espirituais desde que vivi na terra. Os realizadores da luz que ele convidou naquele tempo está convidando novamente, e ele quer esclarecer estas coisas para não serem mais enganados. Quando estive na terra para descrever a realidade por trás e dentro da existência, usei deliberadamente o termo Pai, ao referir-me a Deus. Tive 2 razões para fazê-lo. Em primeiro lugar, como expliquei na carta 1, quando recebi a iluminação no deserto, pude ver que os conceitos que descreviam o Criador do Universo, conforme revelado pelos profetas judeus, eram completamente errôneos. Em segundo lugar, me foi permitido perceber com clareza e compreender plenamente a verdadeira natureza do Criador. Dei-me conta de que era uma natureza parental. Ele sentiu isso nele, na pessoa humana de Jesus, ele sentiu que era uma natureza parental, a de satisfazer as necessidades da criação de maneira específica e bem definida, semelhante a um pai-mãe. De fato, vi que os impulsos parentais, presentes em todos os seres vivos, eram extraídos diretamente do Criador e que a origem de todo o amor
e dos impulsos parentais era também a origem da vida e da existência em si. Também vi que a criação era uma manifestação visível dos impulsos criativos universais do ser e que, portanto, podia chamar a humanidade de descendência do Criador. Por esta razão, era totalmente natural que eu falasse do Pai ao referir-me ao Criador, pois, para mim, isso é o que realmente o Criador é, em todos os aspectos e, sobretudo, Pai, Mãe. Porém, considerando a insistência judia em relegar a mulher a uma posição subordinada na vida diária, me referi somente ao Pai para evitar a resistência judia e para ganhar sua aprovação para o novo termo. Também idealizei o termo Pai para ajudar os judeus a perceberem que o seu conceito de um Jeová e a rigidez das leis judias eram totalmente errôneas. Também ao utilizar um novo termo, o Pai, para descrever o Criador ou o impulso criativo por trás e dentro da existência, esclarecia que havia trazido um ensinamento completamente novo, oposto às crenças estabelecidas em um Deus que rejeitava certas pessoas e que enviava para elas merecidos desastres como castigo. Ou ainda hoje tem essa crença dessa mesma forma, e ele quer desfazer isto. Inclusive nessa pandemia nós ouvimos demais as pessoas atribuírem o que está acontecendo ao nosso Pai Criador, e isso não é verdade. Ele vai esclarecendo nessas cartas aqui. Quero que você compreenda plenamente que em nenhuma parte do Novo Testamento foi dito claramente que eu estava trazendo uma instrução completamente oposta aos ensinamentos do Antigo Testamento. Portanto, não se pode confiar, aceitar ou crer no Novo Testamento como uma verdadeira narração de minha vida e ensinamentos. Olha que profundo isso aqui. E agora nós compreendemos bem isso que ele está ensinando. Os nossos mestres espirituais da atualidade, os nossos iniciadores, eles nos prepararam e nos alertaram sobre isto, sobre essa teologia ensinada na atualidade. Nos deixou bem à vontade em relação às Escrituras, mas nos alertou bastante a respeito de vários pontos que já foram revelados, já tinham sido revelados a eles, que não eram verdades. Um relato verdadeiro e preciso de minha personalidade, minha natureza iluminada, minhas atitudes emocionais e meus ensinamentos em si, teriam amplamente esclarecido que as antigas formas de religião judaica e meus ensinamentos iluminados eram completamente opostos em todos os aspectos. A religião judaica possuía conceitos extremamente materialistas. Olha só, e não é diferente hoje. Nós ouvimos essa pregação hoje, totalmente materialista. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nossa fonte do ser. Estes, ele diz, em vista do seu aspecto mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Mas quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou do mal é exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Não é assim. Não há esse Deus assim, da forma que as religiões pregam. Eu trouxe um novo ensinamento, destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes da universalidade e do amor, a natureza inerente e transcendente daquele que trouxe toda a criação para a manifestação visível.
tenho o propósito de tornar isso muito claro para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígios de crença de que eu era simplesmente um profeta em uma extensa linhagem de profetas judeus e que eu continuava a pregar suas crenças, onde um Jeová Todo-Poderoso possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação. Ou seja, aquele Deus que era e é pregado ainda, que carrega dois valores, dois sentimentos em relação à sua própria criação. E isto ele afirma nessas cartas, não é verdade. O temor, ele diz o Cristo, o temor que os meus discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformassem com o que estes havia decidido contar ao povo sobre mim. Olha só. Você deve recordar que para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que este tinha mantido os judeus unidos durante séculos. Portanto, extraíram e adicionaram aos meus ensinamentos tudo o que fosse compatível com as velhas crenças religiosas. Minha genealogia foi traçada para assegurar aos judeus que eu descendia do rei Davi. Por que teriam se incomodado com isso? A não ser que quisessem deixar claro que eu era judeu de linhagem antiga e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. Até para isso foi preparado esta questão da sua linhagem, para provar para os judeus que ele era judeu também. Se realmente tivessem compreendido o que eu tinha vindo trazer na terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo de compreensão e atividade, teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia de minha morte. Porém, não o fizeram e obscureceram muito do que eu tentei ensinar. Um discípulo de coração valente, Estevão, tinha menos medo de falar de meus verdadeiros ensinamentos, ainda que estes tivessem sido modificados, mas foi apedrejado até a morte. Você deve compreender que a vida de meus discípulos era precária e que não é de se estranhar que mascarassem os meus ensinamentos com pensamentos tradicionais para torná-los mais aceitáveis ao povo. Por isso eu repito, as crenças existentes hoje, elas são judaicas. É o mesmo conceito do judaísmo, da lei antiga. Diz o Cristo, haverá disputas ferozes quando eu digo que o cristianismo apresenta o registro de apenas algumas de minhas afirmações e curas que não entram em grande conflito com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus primeiros discípulos e Paulo, depois de sua iniciação na Antioquia, para manter os judeus unidos tanto quanto possível e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se converteu em uma faceta do pensamento cristão. Juntaram tudo, aquilo que Jesus falava nos evangelhos, não se coloca remendo novo em pano velho. Ele recomendava isso aos seus discípulos. Não se deita vinho novo em odres velhos. E foram isso que fizeram, um misturado do seu evangelho com as velhas crenças e denominaram um Novo Testamento. Esta é a verdade a respeito de minha vida e morte sobre a terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chegam a abandoná-las, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem suas mais queridas posses.
Eu sei isso aconteceu comigo. Entretanto, por mais queridas que sejam as crenças, são somente crenças. Elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. Isso é verdade, eu tenho experiência de vida sobre isso. Não é verdadeiramente seguras. Agora que retornei para você, por intermédio do meu canal, diz o Cristo, estou fazendo novamente todo o esforço possível, dentro dos parâmetros de sua percepção humana. Ele ainda está ajudando e muito, porque ele está tentando nos trazer isso dentro da nossa compreensão, dentro dos nossos parâmetros de percepção humana, para descrever a realidade, a sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. Eu encerro essa parte da leitura, convidando você a prostrar-se diante deste ensinamento dele e meditar bastante a respeito disso que ele está falando. Porque agora, diferente do que as crenças fizeram, ele veio para nos unir em espírito, nos unir ao Pai e a Ele, para nos trazer uma nova consciência, uma nova forma de vida, um novo modelo de existência para a humanidade. Não mais dividida como nós fomos durante toda a nossa vida, desde o passado, quando ele estava com os seus discípulos, divididos pelas crenças, e ele veio para libertar o povo deste cativeiro e unir este povo, e isto vem se protelando há milênios, e é chegada esta oportunidade para nós. Eu deixo essa leitura para a sua meditação e reflexão, e encontramos no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus, obrigado pela participação.